Bom dia, pessoal. Então vocês devem ter percebido no vídeo anterior que não trocou a cena no OBS Studio para a resolução dos exercícios 6 e 7. Eu acabei falando lá do quadro, resolvendo lá no quadro e não gravou nada, tá? Então assim, eu vou apresentar agora a resolução dos exercícios. E se tiverem dúvidas, vocês postem no fórum que está aberto aí, tá bem? Então o exercício número 6 fala de uma membrana celular. A membrana que envolve cada uma das nossas células musculares tem uma espessura de D igual 5 vezes 10 na menos 9 metros. Quando o músculo está relaxado, há uma diferença de potencial de 9 vezes 10 na menos 2 volts ao longo da espessura da membrana. Tal diferença deve-se ao acúmulo de cargas positivas na parede externa da membrana e de cargas negativas na sua parede interna. Nessas condições, calcule o módulo do campo elétrico médio E no interior da membrana. Então, aqui estou representando uma membrana. Não é para ser uma membrana circular em princípio, poderia ser qualquer formato, tá? Eu fiz circular só por questão de facilidade de fazer o desenho, tá? A espessura D de 5 vezes 10 a menos 9, então é a largura aqui dessa camada, tá? Tem cargas positivas do lado de fora da membrana e negativas do lado de dentro. Ela funciona como se fosse um capacitor. Então tem duas placas, uma positiva e uma negativa. Número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas na parte interna da membrana. Essas cargas negativas estão associadas com os íons positivos, sódio e potássio, e essas negativas associadas com o cloreto, tá? Com o cloro, na realidade, do íon cloreto, né? Então, as células nossas têm se comportam como se fosse um capacitor, né? Pede para calcular o campo elétrico. Então o campo elétrico vai sair da carga positiva para a carga negativa. Então está indicado aqui o sentido do campo. Em princípio vai ocupar toda essa região aqui entre essas duas linhas pretas, tá? Sempre saindo da carga positiva e apontando para a carga negativa. Então nós vamos usar a definição que a diferença de potencial é o campo vezes a distância, vezes a separação entre a diferença de potencial. Nós temos a diferença de potencial, 9 vezes 10 a menos 2. Temos a separação, onde estão os dois pontos, do VA e do VB, tá? Que é 5 vezes 10 a menos 9. Então o E passa esse 5 para lá dividindo. Vai ficar 9 10 na menos 2 por 5 10 na menos 9. Vai dar 1,8 vezes 10 na 7 volt por metro. E aqui uma unidade nova para o campo elétrico. A gente está acostumado com o Newton por Coulomb, mas o pessoal da engenharia costuma usar no sistema internacional também volt por metro, tá? É a mesma unidade, tá? Outro exercício. Uma carga de 3 microcoulomb é deslocada de um ponto A para um ponto B no vácuo. Seus potenciais nesses pontos são VA 80 mil volts, VB 240 mil volts. Qual será o trabalho realizado sobre a carga no deslocamento de A para B? Bom, então nós temos que eu fiz duas equipotenciais, essas linhas pontilhadas em preto. Um está potencial VA, o outro está potencial VB. E a ideia é deslocar a carga de 3 microcoulomb de A para B por qualquer trajetória. A gente viu que independe da trajetória, só depende do ponto inicial e final o trabalho. Então nós precisamos calcular o trabalho, que é QVA menos VB. Nós temos os valores do potencial, temos o valor da carga. Então essa diferença aqui dá menos 160 mil. 3 vezes 10 na menos 6 vezes menos 160 mil dá um trabalho negativo, menos 0,48. E basicamente está associado ao fato de que uma carga positiva sempre vai se deslocar do potencial maior para o potencial menor. Como o VB
é maior do que o VA, se eu soltar uma carga aqui nessa região, uma carga positiva, ela naturalmente ela vai se movimentar dessa linha pontilhada VB até a linha pontilhada VA. Por quê? Porque está andando no sentido de ir para o menor potencial. Carga positiva sai do maior potencial e vem em direção ao menor potencial. Tá? O deslocamento que a gente está provocando aqui, então, é sentido contrário ao do campo elétrico. Se eu quero deslocar do A para o B, o campo está atuando no sentido para baixo aqui, no sentido de apontar em direção ao VA. Como dá para ver nessas duas setas aqui que eu coloquei, indicando os campos. Campo perpendicular à equipotencial, então aqui em cima ficou mais inclinado, e aqui perpendicular, aqui 90 graus em relação à equipotencial, está apontando aqui para baixo. Então eu fiz uma trajetória reta, tá? O campo está apontando para cá e alguém tem que estar puxando com uma força até levar a carga à posição B. Tá? E essa força está em sentido contrário ao campo. Por isso a força aponta para baixo, eu estou deslocando para cima, vai dar um ângulo de 180 graus entre a força e o deslocamento, portanto esse trabalho é negativo. Tá bem, pessoal? Não esqueçam de fazer os 6 exercícios da lista, que tem 10, e anexar na tarefa da aula anterior, que tem uma tarefa lá. Vocês anexam junto os exercícios do livro e os exercícios dessa lista que eu propus, tá? São 10 exercícios de resistência e corrente elétrica. Vocês precisam fazer só 6 e anexar na tarefa. Tá ok? Obrigado, pessoal.